também, não é isso? Tudo, perfeito. Beleza, beleza. Bom, gente, uma boa tarde para todos. É um grande prazer para mim voltar aqui ao vídeo, né, à internet, para a gente fazer o estudo da tarde de domingo. Diga. Eu não sei se o senhor mexeu em alguma coisa, parou de transmitir a sua imagem. Não que seja obrigatório, mas eu não sei se você mexeu em alguma coisa. Não, é o seguinte, é que o meu computador ele está com problema, sim, está com problema. Eu tenho que voltar lá atrás para ele poder... Ih, caraca. Ele está com a imagem... Não se preocupa com isso, não. Bota no módulo de apresentação. Se não tiver a imagem, tudo bem. O que vale é a sua voz e passar o teu estudo, tá? Não, mas o estudo está aparecendo. Tá sim, você só precisa botar no módulo apresentação, que fica melhor para o pessoal. E agora, está aí? Ainda não. Agora foi. Foi. Toca o barco. Então vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, eu fico muito feliz de estar aqui com o estudo, e o estudo da tarde de hoje é Laços de Amizade segundo a doutrina espírita. Eu tenho por norma minha, né, norma pessoal, sempre quando há esses temas assim, mais ou menos livres, né, que não tem tanto amparo, não sei se eu vou conseguir me explicar, não tem tanto amparo no Livro dos Espíritos, eu procuro buscar, num primeiro momento, para a gente poder comparar, né, a psicologia, e posteriormente eu entro na doutrina. Tá? Então é isso que nós vamos fazer. O trabalho está dividido em 2 tempos. Eu vou primeiro mostrar uma imagem muito interessante que eu consegui selecionar. Está aí essa imagem bem simbólica, né? 2 crianças, a ingenuidade, o guarda-chuva servindo de, vamos dizer assim, de cobertor para essa amizade que está nascendo, um momento de muita sinceridade, que são os primeiros anos de vida, né? E os dizeres da Joana de Ângeles, que ela diz lá: a amizade é o sentimento que imanta as almas umas às outras, gerando alegria e bem-estar. Então, vocês vejam, começando, olha a importância dos laços de amizade. Como eu disse, eu vou buscar primeiro do ponto de vista da psicologia. O que a psicologia diz sobre a amizade, né? E eu me amparei nesse estudo dessa doutora aí, Cristiana Matos, que é mestre em psicologia pela Universidade Federal de Rondônia, que eu gostei muito do que ela apresentou, captei o mínimo, que é estender, né? Então vamos seguir. A amizade é um vínculo dos mais significativos e importantes por nós estabelecidos. Ter com quem confidenciar, amparar-se, chega a ser uma coisa mágica, muitas vezes inexplicável. E eu concordo plenamente com esse pensamento, né? Porque quando você tem alguém para você chamar e dizer: fulano, olha só, me ajuda nisso aqui, eu não tô conseguindo digerir isso aqui. E você ter esse amigo que te ampara, né? Que aceita a tua confidência, que te orienta, porque às vezes você está a ponto de explodir. Então, é muito bom esse nível de amizade, né? De poder usar um confidente para te aconselhar, para você continuar a viver em paz. A amizade é reciprocidade acima de tudo. Com um amigo não se contam apenas histórias ou acontecimentos. Amigo não é só para contar caso. Amigo, nós estamos falando de amizade, tá, gente? Aquilo que transcende o contato, transcende o bater nas costas. É
espírito para espírito. Com um amigo, não se contam apenas histórias ou acontecimentos. Compartilham-se segredos, guardam-se confidências e aconselha-se na incerteza. Amigo é o ombro consolador na derrota, é o grito de alegria na vitória, braço apertado na chegada e na partida. É difícil a gente ter amigo? É um pouco difícil, sim, a gente ter amigo. Porque a gente também não pode compartilhar nossos segredos com aquele que toma chopp com a gente, por exemplo, com aquele que vai no Maracanã com a gente, naquele que vai na praia. É o que eu falei antes, amizade, ser amigo é alguma coisa mais do que matéria, mais do que bom papo, mais do que risada. É espírito, espírito para espírito. Amizade e os seus ciclos, brevíssimos comentários, tá, gente? Como sempre eu digo aqui, você não pode alongar nada, porque o tempo é curto e se entende que tenha que ser curto. Ao iniciarmos a vida, crianças ainda, a amizade é papel importante no processo de desenvolvimento. Através da socialização, o mundo fora da família se apresenta ante nós. Aprendemos com o outro, pequenos como nós, como usar os talheres, como aprender as regras do jogo da vida. A gente tem muito que aprender nos primeiros contatos. Lá naqueles verdes anos de jardim da infância, início de primário, né? Um amigo, aquele que a gente escolhe, quase sempre é o nosso exemplo de vida. Na adolescência, a amizade faz parte do processo de independência para o desvínculo parcial do grupo familiar. Ou seja, tentamos cortar o cordão umbilical familiar. Na adolescência, o espírito começa a se mostrar como ele é realmente, né? E ele começa a querer, lógico, isso é de todos nós, né? A querer romper aqueles padrões que ele já tem algum nível de inteligência, de análise, de conhecimento, ele começa a não concordar com aquilo, né? Então, é normal. Na adolescência, a amizade faz parte do processo, mas um processo também de independência, não só de juntar dois corações, né? Na idade adulta, os amigos são formados nos bancos escolares. Aí já se cresceu, já se andou um pouco, nos bancos escolares e na faculdade. Mas os colegas de trabalho. Os colegas de trabalho entram nesse contexto, às vezes com muita força, porque, na verdade, a gente trabalha normalmente de 8 a 10 horas no trabalho, né? Então, é óbvio que você vai ter uma escolha, vai sentir mais atraído mentalmente, espiritual, por esse ou por aquele, né? Então, esses colegas de trabalho têm muita ascendência na nossa vida. Daí o cuidado também, né, da gente receber os aconselhamentos daquele colega que tem boas intenções, que está querendo nos orientar, né? E que nós nem sempre temos tempo de avaliar completamente o nosso colega. Pesquisas nos dizem que um adulto gasta 3 vezes menos tempo com os amigos do que as crianças e adolescentes. Isso também é bem observável, né? Porque entra com os adultos, entra também os interesses normais da vida, os interesses do trabalho, né? Que nem sempre a gente pode manter aquela amizade por longo tempo, troca de emprego, né? A vida que segue, você que tira outros cursos, deixa de contatar, então é normal a gente largar pelo caminho, às vezes, alguns bons amigos.
O isolamento não serve ao homem. Isso eu, na minha pesquisa, observei tanto na psicologia quanto na doutrina, um grito, né, alertando o seguinte: isolamento não serve para nada. Se a pessoa se isola, tem algum problema. Ela tem algum problema. Amigos são as referências de nós mesmos. Não ter amigos pode ser tão perigoso para a saúde como fumar ou consumir álcool em excesso. Os especialistas afirmam que viver isolado é prejudicial à saúde. E eu acho, sim, que é. Eu não sou de ciências humanas, né? Eu sou um simples bacharel em direito formado há muito tempo. Então, a minha visão não é uma visão técnica. Então, eu acho que, realmente, o viver isolado, como é que você vai comparar, vai fazer as suas comparações, né? Quando você vê uma determinada coisa na sua vida, como é que você vai poder comparar se só está ali íncito, só está ali sendo observado o teu olhar, né? Então, eu partilho desse ponto de vista. O isolamento é prejudicial, sim. Pode até ser tão grave, né, quanto fumar, quanto consumir o álcool em excesso. Nós não nascemos para viver isolados. Somos sociáveis e gregários. Depois de certo tempo, acabamos sendo mais seletivo com quem partilhamos nossos momentos, que é óbvio, né? À medida que você vai vivenciando, você vai aprendendo a viver, você vai acrescentando conhecimentos doutrinários, né? Você vai aprender a selecionar. Claro, isso é normal, né? Você vai querendo manter amizade com aquelas pessoas que são corretas, que têm uma postura correta, né? Que têm as mesmas leituras que você tem, né? Que vivam o seu mundo, isso é normal também. Alguém, em algum momento, já disse que nunca estamos sós quando temos amigos. Verdade. Estabelecer novas amizades, mantendo e cultivando as antigas, é uma forma prazerosa e saudável de viver. Agora, nós entramos na visão da doutrina espírita. Até ali, eu busquei, aqui ou ali, na minha pesquisa, informações de caráter psicológico, na ciência da psicologia, na ciência humana. Agora, nós vamos entrar na visão doutrinária espírita, que, na verdade, congrega isso tudo, né? Mas eu estou só destacando para que vocês saibam o que é que. A verdadeira amizade, nobre e sincera, só é conseguida quando abandonamos nossas posturas egoísticas, de procurar fazer amigos para usá-los nos trampolins da vida. Para começar, o egoísta não tem amigos, né? O egoísta pode ter gente que anda com ele, e ele anda com essa gente. Eu não acredito que uma pessoa que não se preocupe com os outros, não se preocupe com seu amigo, não se preocupe com a sua família, né? Não se preocupe com o que cerca, que está em volta dele, que é um universo que está em volta da gente. Cada um tem o seu universo. Eu não acredito que uma pessoa que não se preocupe com isso, ela possa ser útil a alguma coisa. Se um tipo desse, egoísta, me procura para me tornar amigo, é claro que ele está querendo me usar no trampolim da vida. Talvez eu tenha algum trunfo que possa ajudar. E esse não me interessa. Quem não interessa sou eu. A ideia minha foi depois proporcionar a todos que possam, no seu íntimo, né, nas suas preces, fazer uma comparação do que diz a ciência psicológica
e a doutrina espírita, tá? O homem recebe forte influência das amizades que desfruta. Isso também é óbvio, né? Nós dizem até que nós somos produto do meio, né? Amigos bondosos, generosos, honestos, íntegros, esforçados, nos inspiram e, se o quisermos, também poderemos sê-lo assimilando tais qualidades, mudando a nossa mente e postura diante do mundo. Isso é óbvio, nós recebemos influência. Aliás, a doutrina, desde quando eu me entendo por gente dentro do centro espírita, do nosso centro espírita, a doutrina berra nos meus ouvidos. Cuidado com as influências, né? Então, as amizades, ou do mal ou para bem, podem trazer influências a gente, podem modificar a nossa cabeça, podem transformar nossa vida no inferno, se nós deixarmos, se nós não tivermos cuidado, né? E, por outro lado, nós devemos, além de trazer para junto de nós os amigos bondosos, generosos, devemos imitá-los, né, naquilo que eles têm de bom, colocar... Eu, por exemplo, faço muito isso, não pessoalmente, mas eu faço isso muito, fazia mais quando era lá no centro, né, que a palestra era ao vivo, eu assistia a palestra de todo mundo, que eu podia assistir, justamente que é para pegar um pouquinho do bom de cada um na sua palestra, né? Que era para fazer o meu acervo. Então, eu também acho que na amizade nós temos que pegar um pouquinho de cada um para constituir o nosso acervo, para nós sermos um Eduardo diferente, mais sociável, né? Mais sorriso, mais alegre, menos temperamental. Saber escolher boas amizades é muito importante para a nossa formação espiritual e pessoal, que eu acabei de dizer aqui, né? O convívio com pessoas negativas podem nos fazer sentir deprimidos. Isso nós já tivemos, eu já tive pessoas agregadas não, que frequentavam a minha família, que eram deprimidos, né? E a conversa dele era só de depressão. Pessoas que tomavam remédio, hipocondríacos, né? A conversa deles era só sobre remédios. E constantemente eles estavam dizendo: por que você não toma um remédio tal? Por que você não toma aquilo? Uma dor de cabeça qualquer, uma dor de dente, uma dor de ouvido, toma esse remédio tal. Então, essas pessoas, o convívio com essas pessoas, ou seja, o diário ou a constância com essas pessoas, realmente elas podem trazer negatividade para a tua vida. Eu acho que a gente tem que fugir dela. Além de fugir, naturalmente, no bom sentido, rezar por elas, né? Porque elas têm um coração seco e frio e a mente sombria. Amizade não é coisa que se deixe para lá. Cícero, o grande orador romano, disse: eliminar desta vida esse belo e nobre sentimento chamado amizade é o mesmo que afastar da terra os raios do sol. A amizade é uma das maiores dádivas que o homem recebeu de Deus. Olha que coisa bacana, hein? Isso há 300 anos, 200 anos antes de Cristo, esse espírito já tinha percebido o valor da amizade. Todos nós precisamos da amizade dos amigos. Neste mundo altamente competitivo, de circulação e intercâmbio de todas as coisas, é impossível receber tudo sem nada dar. Eu acho impossível receber tudo sem nada dar. Isso é próprio do espírito egoísta. Aquele que tudo recebe e nada, quando você precisa, ele pode ceder. Ele não tem tempo, ele não tem dinheiro para te ajudar, ele não tem disposição para te ajudar, ele não tem palavras para te ajudar.
Então, é complicado isso. A pessoa que não tem nada para viver, para nos dizer, para nos ajudar, uma palavra que seja, realmente é muito complicado, porque todos nós precisamos da amizade dos amigos. Muita gente tem vários ditados, né? Cruéis, que dizem amigo é dinheiro do bolso. Isso aí bem prova o materialismo dessa cabeça, né? Amigo, meus bons amigos, tá tudo morto. É outro pensamento bem egoísta, né? O cara realmente passou pela vida, está passando pela vida e não consegue observar um coração batendo. Ele só vê coração frio, ele só vê coração de pedra, né? E o mundo é difícil? O mundo é complicado? O Brasil é complicado? O Rio tudo é complicado pra caramba. Eu não estou falando aqui, eu não sou ingênuo, eu não nasci ontem. Mas acontece o seguinte, que nessas mazelas todas, tem os bons amigos, tem o garimpo que você pode fazer, né? Garimpar corações, você pode, pelo que a pessoa fala, pelo que o pensamento da pessoa, pelo que a pessoa lê. Como é que eu não posso? Não posso descobrir a amizade? Posso. Eu não posso só descartar as amizades. Descartar as más amizades é complicado. Eu devo. Talvez não devesse como espírita. E a gente vai ver mais adiante como é que a gente deve fazer. Mas, entre manter um amigo e manter um inimigo, ou uma pessoa que tem um pensamento desse de dizer que o amigo bom está amigo bom é o dinheiro, é melhor eu descartar, porque ele não vai me ajudar em nada, né? Nem não vai me dar a mão, não vai me dar o braço na hora que eu precisar, que a única coisa que eu vou precisar de um amigo é o braço e a mão, é o aconselhamento, é a orientação. A gente nunca, quando faz uma amizade, a gente nunca pensa no dinheiro. Eu, pelo menos, nunca penso no dinheiro e me colocar, até porque eu não tenho mais idade para isso. Mas mesmo quando eu tinha, eu nunca pensava em me colocar, eu pensava na amizade, no que ele falava, no que ele lia, como ele pensava da vida, né? E nesse mundo de dificuldade que a gente tem, você ter uma pessoa para confiar, é uma pepita de ouro. É uma pepita de ouro na sua mão. Se quisermos ser amados, deveremos primeiramente ceder o nosso amor. Todos receberemos na medida que dermos. Isso aí também é lição de doutrina espírita a dar com o pé, né? Ninguém pode ser amado se não ceder o amor. O egoísta não é amado. Ele pode, quando muito, se ele tiver poder, ser enganado. Rima com amado, mas é bem diferente. E todos nós, não vai salvar um para contar a história. Vamos receber na medida do que dermos. O encontro com a nossa consciência é fatal. A gente não tem, no caixão não tem gaveta, a gente não leva terno, não leva vestido, não leva dinheiro, não leva terreno, não leva nada. Mas a nossa consciência está juntinho com a gente. E o que nós fizermos dela, nós vamos receber na medida de como a gente agir. Deixa eu só tomar um golinho d'água antes de passar para o próximo texto. A amizade pede tolerância e respeito. Se nosso coração ainda é estreito e intransigente, e ainda temos o mau hábito de apontar falhas alheias, os bons amigos, tanto terrenos como espirituais, se afastarão de nós um por um. Isso é outra verdade verdadeira, né, gente? A gente, não só pela amizade dos bons espíritos que são necessárias dentro da nossa casa, né, para manter o ambiente asseado, limpo, higienizado, né? Mas nós temos que morder a nossa língua
e parar com esse mau hábito de apontar as falhas alheias, né? E é uma coisa que a nossa língua, às vezes, ela não cabe dentro da boca. Ela é maior do que a boca. E ela solta mesmo o verbo, às vezes, magoando as pessoas, né? E quando você magoa essas pessoas, você também está magoando os bons espíritos, porque os bons amigos espirituais, eles estão ali para atender a você e a quem está na tua casa, não é só a você, né? E se a gente não se moderar, se a gente não se reavaliar, se a gente não se reciclar, cada vez mais os bons espíritos vão se afastando um por um, com certeza. Eu acredito nisso. A retidão de caráter é essencial. A pessoa ser reto de caráter, né, é bom, é ótimo, é essencial. Mas se não a vier acompanhada da generosidade, ou seja, a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro. Então, se você não tem generosidade, ou seja, você não se motiva com aquilo que o outro está sofrendo, né? Não adianta nada você ter uma ótima religião, não adianta você ler o livro dos Espíritos, começa, você viver montado na literatura espírita, não adianta nada, porque o seu coração continua frio, né? Só a retidão de caráter não é suficiente. Você tem que ter o interesse de atrair as amizades, você tem interesse tem que ser generoso, saber se a pessoa está precisando de você, né? Se você pode ajudá-lo em alguma coisa, né? Isso a amizade pede tolerância e respeito, né? É você conviver o problema com seu amigo quando ele está com problema. Porque conviver com um amigo na alegria é facinho. Mesmo as pessoas consideradas difíceis ou corrompidas podem transformar-se em bons amigos. Aí já é uma coisa mais complicada, mais difíceis, né? A gente querer ou aceitar a amizade de pessoas corrompidas, né? Quando eu coloquei isso aqui, tive meditando sobre isso, né? E eu pensei, você tem que ter, no mínimo, uma ascendência sobre essa pessoa que está querendo ser seu amigo, e você sabe de antemão que ele é uma pessoa difícil, uma pessoa complicada. Diz aí o texto, basta fazermos força para não olhar o seu lado negativo ou desagradável. A gente tem que fazer força. Eu concordo que a gente tem que fazer força. E todos nós fazemos força. Mas acontece o seguinte, e se o amigo que quer ser teu amigo, ele é repetitivo, né? Ele comete os mesmos erros dia a dia. Aí você diz, olha só, mas você cometeu ontem, você está cometendo outra vez. Quer dizer, como é que fica isso aí? Né? Vai exigir da gente, muitas vezes, um grau de paciência além do que a gente pode dar também, né? E além de estar influindo na nossa personalidade, porque a teimosia dele em permanecer no negativo está complicando você. Embora você queira que ele transforme, embora você tenha paciência, embora você esteja fazendo tudo para que ele seja seu amigo, ele faz força para não ser, ele ainda não entendeu bem a necessidade dele se disciplinar também. Não é só você acompanhá-lo. Ele tem que caminhar no mesmo passo que você, ou pelo menos tentar caminhar no mesmo passo, né? Devemos, sempre que possível, estimulá-lo ao abandono de seus defeitos mais arraigados. Isso é verdade. Nós devemos sempre estar estimulando a todos, principalmente aquele amigo que está em erro, ao abandono dos seus defeitos mais arraigados, né?
que enquanto ele persistir no erro, ele vai continuar com o erro. Ele não vai poder, não vai ter espaço mental para que ele possa colocar as qualidades. Amizade na literatura espírita. Agora nós já entramos na busca de alguma coisa nos livros espíritas, tá, gente? Opa! Houston, temos um problema. Opa, chegou. Não temos mais problema, Houston. Estava a caminho, câmbio. Joana de Ângeles, no livro Jesus e Vida, nos informa: a amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, gente. Se alguém tem, me perdoe. A amizade, vou repetir, a amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções. Amigos são bênçãos que devem ser cultivadas com carinho, respeito e consideração. Na pergunta 766, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: a vida social está na natureza? Ao que os espíritos lhe respondem: certamente. Deus fez os seres humanos para viver em sociedade. Olha a obviedade da resposta, gente, atenção. Não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Claro, Deus não deu a palavra e as outras faculdades, inteligência, meios de conversar, para inutilidade, para você viver de boca fechada, né? Lhe deu para você fazer o contato, para você despertar amizade, para você falar de você, para você conhecer o seu amigo, né? Para isso que Deus nos fez da maneira como Ele nos fez. Na pergunta 768, livro dos Espíritos, o mestre enfatiza: homem nenhum possui faculdades completas. Isso é óbvio. Ninguém tem faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem bem-estar e progresso. Por isso é que, precisando um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. É óbvio, nós precisamos um dos outros, nós precisamos de amizade, nós precisamos de amigo, nós precisamos de interação, nós precisamos de trocar níveis de inteligência, nós precisamos desenvolver a palavra, né? Necessitamos de, desenvolvendo a palavra, desenvolver melhor dicção. Então, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Respeito às diferenças. Caibar Schutel, no livro Fundamentos da Reforma Íntima, alerta: ser amigo é uma arte. Saber ser amigo é um dom. Por que o homem não medita o quão amigo é ou poderia ser de seu semelhante? Entender o que é e o que significa amizade é um bom passo na solução dos problemas cotidianos que o cercam. Olha que coisa, que conselho interessante, né? Caibar Schutel aconselhando a gente a meditar sobre a amizade. Olha que coisa interessante. A partir do momento que a gente meditar, provavelmente nós vamos aprender a dar solução aos nossos problemas, aos problemas cotidianos que nos cercam. Interessante isso. Para viver uma amizade real, não é preciso que os envolvidos tenham os mesmos interesses, objetivos, convicções
modo de entender a vida. Ao contrário, o amigo deve aprender a conviver com as peculiaridades do outro, respeitando-o pelo que ele é. E eu vou lhe dizer para vocês com maior sinceridade, né? Eu tive amigos de todo o naipe, quando jovem, de homossexual a preto, de frequentar minha casa, depois de casado com a Celina, tive amigos homossexuais que frequentaram a minha casa, né? Foram amizades muito interessantes, muito respeitosas, né? A gente realmente é isso aí. A gente tem que aprender a conviver com as peculiaridades do outro. Ele leva a vida que ele quer levar. Desde que aquela peculiaridade ele não queira trazer para eu fazer junto com ele, ou fazer com ele, ou fazer para ele apreciar, não está me incomodando. Ele pode levar a vida que ele quiser da maneira como ele quiser, né? É um direito dele. É o respeito que nós temos que ter ao amigo diferente, né? Nós temos que aprender a conviver com isso, porque cada vez mais o mundo que está chegando, ele vem com muitas diferenças, e com diferenças gritantes, bem diferenças, daquelas diferenças que a gente vai dizer, meu Deus, eu vou ter que conviver com isso, e vai ter que conviver com isso, porque se coloca no lugar de um amigo. Ele não tem direito de viver da maneira que ele quer? Claro que tem. Ele não é filho de Deus. De repente, ele está sendo encarnado, está encarnando, respeitando que ele possa usar as suas diferenças. Ele possa trilhar junto com os demais, respeitando-se as suas diferenças. Então, quando a gente não respeita as peculiaridades do outro, não respeita as diferenças, eu tenho por mim que a gente está desrespeitando também a lei de Deus e aquela expressão de Jesus quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu acho que quando você não respeita a diferença de um negro, de um homo, de uma mulher trans, enfim, dentro das categorias sociais que tem aí, você não respeita, eu acho que você está atentando contra a lei divina, com certeza. E agora, para fechar, que nós já são 15 para as 5, eu sei que muita gente já conhece esse texto, tá? Mas eu achei muito oportuno trazer, gosto desse texto, já é a segunda vez que eu tenho contato com ele, apareceu do nada para mim, então eu falei, bom, esse texto eu vou colocar no final da minha palestra. Então, meus amigos, se deliciem aí, hein? A gente pode morar numa casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter um governo mais ou menos. A gente pode dormir numa casa mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter um transporte mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. O que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Como sempre, o nosso Chico Xavier, quem fez esse texto. Gente, muito obrigado pela atenção e eu devolvo a palavra à nossa irmã Yolanda.